Olá a todos, meu nome é Marlton Duarte e irei explicar para vocês o conceito introdutório de direito e justiça, o que significa direito e o que significa propriamente justiça. Assim, direito é aquilo que engloba a cidadania. Todos nós precisamos de uma maneira de nos relacionarmos e o direito foi criado justamente nesse sentido. O ser humano é um ser 100% sociável. Em diversos aspectos, em diversas situações cotidianas, em diversas circunstâncias, o direito é 100% exigido. E o que significa isso? Significa que para cada tipo de situação deve-se existir um tipo de direito. Geralmente, em vida em sociedade, na vida no cotidiano, na cidadania, existem diversos tipos de direitos, como o direito administrativo, o direito constitucional, o direito penal, o direito social, diversos tipos de direitos que regulamentam e regulam a vida de cada um desses cidadãos. O direito é isso, o direito é uma essência do convívio social do ser humano. O ser humano necessita do direito para que ele possa viver em harmonia, viver em sociedade. O direito seria algo que o ser humano realmente precisa para se viver. O direito é algo fundo, é algo que não tem uma definição 100% concreta. O direito é algo abrangente, não é algo limitado. O ser humano, até os dias atuais, até os nossos dias de hoje, o ser humano sempre está em busca de moldar o direito da melhor forma possível para que ele possa adequar-se ao convívio social. Já a justiça, o conceito de justiça, é algo que as pessoas têm a ideia de que aquele tipo de situação, por exemplo, pode ser uma situação do cotidiano ou uma situação que envolva algo judicial, envolva algum acidente, deve-se sempre exaltar que as pessoas buscam a justiça. Um exemplo disso seria, por exemplo, um exemplo de relação entre direito e justiça, mas falando propriamente da justiça, seria a questão de uma situação de um pedestre atravessar na faixa de trânsito, na faixa de pedestres. Ou seja, ele tem o direito de atravessar ali. E é justo que ele possa fazer naquele momento aquela ação. Por quê? Porque disse que é justo o pedestre naquele momento atravessar ali. Mas numa relação entre direito e justiça, de uma maneira bem introdutória, significa o seguinte: o pedestre tem o direito de atravessar ali, mas também o motorista que estiver passando antes daquele pedestre, ou até mesmo depois, tem também o direito, entre aspas, de atravessar ali em alta velocidade ou não, parando ou não. Por quê? Por conta do seguinte que eu irei passar para vocês agora. Uma pessoa, por exemplo, qualquer ser humano, exemplificando a situação, uma situação corriqueira, pode estar com um passageiro acidentado ou gravemente ferido ou até mesmo doente dentro do seu veículo. E o pedestre atravessando a faixa lentamente, devagar. Ou seja, o motorista que está com a pessoa acidentada ou doente dentro do carro, dentro do seu veículo, também tem o direito de prestar socorro àquela vítima. Vejam só a relação que tem entre esses dois termos, direito e justiça. É uma relação muito abrangente entre esses dois termos, ou seja, tanto o pedestre tem o direito de passar tranquilamente pela faixa, sem pressa, que é um direito dele e é justo, quanto o motorista também tem um direito e a justiça de se passar pela faixa de pedestre rapidamente por conta da vítima que ele quer socorrer, da vítima que ele quer prestar auxílio e o socorro. Vejam só a relação que tem nessa situação. Além disso, existem diversas outras situações que englobam direito e justiça. Por exemplo, uma situação judicial, onde tem-se a acusação, onde tem-se a defesa, né? E diversas outras situações que englobam o direito e a justiça.
Outra situação também que fica bem fácil exemplificarmos esse tipo de situação seria uma situação do motorista doente indo para o hospital ou novamente indo prestar socorro a alguma vítima. Aí o que é que acontece? Ele passa por um radar de trânsito em alta velocidade. Ele recorrendo a essa situação, que ele tem o direito de recorrer a essa situação e buscando a justiça nesse quesito, fica bem mais fácil, porque o bem da vida, o direito à vida é algo constitucional, é algo bem maior, é algo que é colocado acima de tudo. Como diz a nossa Constituição, de uma maneira bem introdutória, para relacionar muito bem aqui essa questão entre direito e justiça, a Constituição coloca o bem à vida como o quê? Como o bem acima de tudo. O bem maior do ser humano é o bem à vida, é o direito à vida que o ser humano tem. Ou seja, mesmo esse motorista, esse cidadão, ele doente ou com um passageiro doente, exemplificando a situação, ele tem o direito de passar em alta velocidade naquele momento para poder prestar socorro à vítima, mesmo ele tendo o risco de ser multado. Ele recorrendo, possa ser que ele consiga eximir-se dessa situação que lhe ocorreu, de ser multado, de ter acontecido algum outro imprevisto. Então, assim, em um conceito mais exemplificativo de justiça, para Rawls, a justiça é a primeira de todas as virtudes das instituições sociais. E isso também é algo bem explicativo, porque sem a justiça você também não consegue viver em sociedade. As pessoas a todo momento elas estão buscando a justiça para si mesmas. E tem uma outra situação também que é bom se dizer, que não há um conceito bem definido de direito e nem um conceito bem definido de justiça. Por quê? Porque o que pode ser bom para outra pessoa possa ser que não seja bom para você. Não existe um conceito de justiça propriamente bem definido. Assim como também o direito. O direito, o tempo inteiro, ele é moldado de acordo com as mudanças da sociedade. Vocês podem observar que os nossos legisladores buscam melhorar o tempo inteiro a Constituição Federal. Ou seja, não é uma Constituição Federal brasileira atualizada, a nossa de 88. Mas ela tem diversas emendas que justamente buscam aprimorar a vigência dela o tempo inteiro. Diversas emendas que buscam aprimorar e melhorar mais ainda a vida das pessoas em sociedade. E assim também é a justiça. Não existe um conceito 100% definido de justiça. A justiça é algo que busca o tempo inteiro ajustar a sociedade aos seus meios justos. E para que haja justiça, como eu estava falando no começo aqui do vídeo, para que haja justiça é necessário que haja também uma igualdade de oportunidades. Em diversas situações da nossa vida devem-se serem mostradas diversas situações na nossa vida que buscam o tempo inteiro a igualdade de oportunidades, ou seja, uma forma justa. Um exemplo disso também seria uma forma de justiça, uma forma de direito e uma forma de justiça, que é uma correlação que existe entre eles. Ambos sempre andam juntos, buscando as soluções pacíficas das controvérsias. E um exemplo também claro e objetivo de algo que é direito e algo que é justo para o cidadão seria qualquer pessoa poder prestar um concurso público atendendo às normas de um edital. Ou seja, você tem o direito de prestar aquele concurso e você tem a mesma forma justa de ser avaliado no concurso dentre diversos candidatos. Ou seja, essa seria uma das formas mais claras de uma correlação, de uma junção entre direito e justiça. Ou seja, numa situação de um candidato prestar um concurso público, essa seria uma das situações assim bem mais exemplificativas e introdutórias dessa correlação. Mas, assim, sendo o direito a busca pela justiça, o que seria então o conceito de justiça para nós da nossa sociedade?
É isso que eu estava acabando de falar. O conceito de justiça é algo que as pessoas buscam o tempo inteiro. É uma sociedade que possa viver de forma justa, sem discriminação, sem preconceitos de raça, cor, religião, qualquer tipo dessas situações e que sempre possa viver em harmonia e sem desigualdades sociais. Esse seria um dos conceitos também da justiça, algo que possa exemplificar de maneira bem abrangente nesse contexto. Olá, boa noite, meus caros colegas. Irei falar para vocês sobre os conceitos elementares de direito e justiça. Primordialmente, irei reduzir os tópicos principais ao que é essencial, ou seja, vamos recapitular o que de fato distingue os conceitos de direito e justiça, como os ditos anteriormente. O direito e a justiça são categorias que, ao longo da história, têm se colocado horas em lados antagônicos, ou seja, opostos, ora ao mesmo lado. Dá-se ao antagonismo quando as ideias da justiça não encontram respaldo na ordem posta. Ocorre a parceria no momento em que a justiça respalda uma ordem positiva ou quando esta ordem a persegue como fim. Direito. É a ciência que cuida da aplicação das normas jurídicas vigentes em um país, para organizar a relação entre os indivíduos e grupos em sociedade. Em seu primeiro significado, encontramos que direito é aquilo que segue a lei dos bons costumes, ou seja, é uma pessoa correta, justa, que cumpre todas as normas jurídicas impostas em sociedade. Também é direito aquilo que está de acordo com o senso comum. Podemos entender aquilo que é facultado a uma pessoa individualmente ou a um grupo de pessoas por força de leis ou costumes. Uma prerrogativa legal também é direito. Isto sem nos esquecermos de uma prerrogativa legal significa justamente um direito. Um direito é um privilégio, uma regalia, uma autorização legal para determinada atividade. Direito também é a ciência que tem por objeto o estudo das regras que disciplinam a convivência social. É a jurisprudência, que dá-se ao nome de jurisdição ao poder que detém o Estado para aplicar um direito a um caso concreto, com o objetivo de solucionar os conflitos de interesses e, com isso, resguardar a ordem jurídica e a autoridade de lei. Aqui podemos acompanhar que o direito, podemos acompanhar agora a justiça. Em nosso folder, a gente colocou essa arte onde tem esses dois personagens, em que um diz: bandido tem que ser preso independente da idade, e o outro rebate. E do saldo bancário também dá-se a entender que justiça, de modo geral, diz respeito a uma ideia de igualdade entre todos os homens. Não é porque a classe social de um vai o distinguir da aplicação daquela justiça nele, que é o cumprimento de uma lei, uma norma jurídica, por ele ter o seu saldo bancário diferente. Ou seja, justiça diz respeito à ideia de igualdade entre todos os homens, como citado anteriormente. O Estado é um direito, por seu turno são criações humanas e se constituem em sociedades que há uma divisão de classes e, por seguinte, de interesses, logo estão sujeitos à ideologia. Dessa forma, muitas vezes a lei pode garantir privilégios àqueles grupos detentores do poder político. Nossa legislação, por exemplo, garante tratamento especial a quem tem ensino superior completo. Não seria esse cidadão privilegiado de cultura e, via de regra, economicamente, de modo geral, mas reprovável moralmente em caso de descumprimento da lei? Nem tudo o que é legal é justo, pois a lei é uma instituição permeada pela ideologia. E podemos acompanhar. Então, de fato, o direito e a justiça se entrelaçam. São conceitos que se entrelaçam de modo que passam a serem considerados um só objeto pela consciência social. Isto é, conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos referidos à totalidade. Fala-se do direito com o sentido de justiça e vice-versa.
Sabemos todos que, entretanto, eles andam juntos, mas nem tudo que é direito é justo, e nem tudo que é justo é direito. Podemos complementar que, idealmente, o direito foi criado como instrumento de justiça pela burguesia comercial do século XVIII, como uma forma de tornar o tratamento recebido perante os Estados nacionais absolutos mais justa e igualitária. Portanto, a justiça e o direito devem ser permeados por valores de liberdade ética, dignidade e equidade, tendo princípios norteadores da prática legislativa e da aplicação do direito. A justiça sem o direito vira pura especulação metafísica, sem efetividade, ou seja, o direito sem a justiça não tem significado, não tem efetividade, e a justiça sem o direito também o mesmo significado, não tem aplicação, não tem efetividade. O direito sem a justiça transforma-se em ordem destituída de legitimidade, opressão, comando do mais forte. A interação entre o direito e a justiça, além de possível, é necessária. Sem esta interação, perde-se a humanidade nas relações intrasubjetivas. A justiça harmoniza o direito e o direito efetiva. Podemos citar um caso aqui como exemplo de justiça que percebe assim que a justiça é um atributo a uma qualidade de determinada ordem. Entretanto, este valor acaba sendo intrínseco ao direito positivo pátrio. Isto decorre da opção constitucional explícita. É um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, ao destacar no artigo 3º, inciso da Constituição Federal de 1988, a finalidade de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Além disso, há uma menção à justiça no preâmbulo da Constituição e também como valor fundante da ordem econômica, como se colhe da leitura do artigo 170 da Constituição Federal de 88, ainda que ela não fosse expressa, e no caso brasileiro é este que se manifestaria como decorrente dos princípios, ao saber, a dignidade da pessoa humana, a isonomia, a capacidade contributiva e etc. Todos eles têm por lastro a justiça. Por esta razão, o valor de justiça é um dado intrassistêmico e que deve ser obedecido sob pena de mácula à ordem positiva. Esta é a posição de Alf Ross. Olá, sou Vilmaneide Medrado e apresentarei o assunto abordado sobre o tema direito e o que de fato se entender a respeito. Vamos lá. A palavra direito é uma palavra polissêmica, né? A polissemia, ela indica que é uma palavra que tem mais de um significado correto ou verdadeiro, que se encaixa muito bem na palavra direito, né? Que a gente pode entender que direito, ele é tudo que é justo, correto e bom. É aquilo que é facultado a um individualmente ou um estudo das regras que disciplinam a convivência social, né, que forma o que? A jurisprudência. A história da sociedade vem há milênios de anos e faz do direito uma ciência que visa a formulação de regras de condutas, disciplinando as interações entre as pessoas nessa ciência, que prevalece o objetivo de quê? De alcançar o bem comum, a organização em sociedade. Nesse sentido, cabe ao Estado regular a população através de um conjunto de normas em vigor ditadas em um determinado território. Então, dados esses conjuntos de normas escritas, é chamado de direito positivo, ou baseado nos costumes, né, caracterizado no direito consuetudinário, que ambos podem variar de acordo com as necessidades sócias de seu tempo. É o direito histórico e objetivamente estabelecido, encontrado em leis e códigos, decretos e regulamentos. Pois então, no ambiente popular, a palavra direito pode muitas vezes ser confundida ou invertida, né? Por ela ter vários significados,
o direito para a maioria das pessoas sempre tem o mesmo significado. Nessa perspectiva, o mundo jurídico trata dessa questão como um direito objetivo, né? Que é qual o indivíduo tem a obrigação de fazer ou deixar de fazer aquilo que a Constituição determina, né? Um exemplo, Carlos tem o direito de receber o pagamento. Esse direito tem o poder garantido pelas normas jurídicas. Pode sim exigir o seu pagamento. Em outra parte, a outra parte tem o dever de pagar, porque se caso isso não fizer, ele poderá ser responsabilizado, né? E exercer e ser responsabilizado, e a outra parte exercer a garantia por meio de instrumento processual, né? Então, existe também o direito subjetivo. Esse, por sua vez, ele assegura os direitos básicos de uma pessoa, como o direito à vida, direito à liberdade, à privacidade, o direito à saúde, à educação, à segurança, são os direitos básicos, né, que acompanham outros também. Então, essa complexa tarefa de conceituar a respeito do que é direito é justamente devido à sua constante mutação no tempo, em sua variabilidade nos vários territórios. Pois bem, as ciências naturais, assim como o direito, acompanham o processo evolutivo da sociedade, se ajustando às necessidades de seu tempo e de seu espaço. É por isso que o direito de hoje, né, de atualmente, originado do passado, ele corresponde aos anseios também do presente. Pois é um bom exemplo de que o direito ele sofre variações de conceitos dependendo do tempo em questão e das influências ideológicas. Pegar agora diferentes autores, né, para a gente ter uma concepção distinta, como o filósofo da Grécia Antiga, o Platão, com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Roberto Grau. Ele fala que a finalidade do direito é a solução de conflitos para encontrar um equilíbrio entre a liberdade do indivíduo e o interesse coletivo. Para o princípio fundamental do direito é dar a cada um aquilo que ele merece. Pois é, então é aonde você entra com a coercividade. São os padrões culturais de um certo grupo, o qual impõe ao indivíduo essa cultura de uma forma inconsciente. Segundo Durkheim, o fato social é qualquer forma de indução sobre os indivíduos que é tida uma coisa exterior a eles. Pois é, são ideologias do direito. O mundo jurídico são formadas muitas vezes por conceitos distintos, como é o caso do próprio direito, o qual tem inúmeras possibilidades de conceituar. Para reiterar essa ideia, faz necessário citar dois exemplos completamente distintos, os quais permeiam a importância do direito. O justnaturalismo, né, que é uma corrente que busca a justiça universal baseada em razão natural, religiosa e na ideia de uma justa razão, pela qual iria atingir as ideias de moral, respeitando a natureza humana. Para Norberto, o justnaturalismo é a corrente de direito que tem a convicção de que uma lei deve ser conforme a justiça e que a teoria do direito natural é aquela que considera o poder estabelecer o que é justo, né, de modo universalmente válido, né, dando um exemplo de quem seguiu essa corrente de pensamento foi o filósofo Platão.
Pois é. Aí vem o positivismo jurídico. Inspirado no positivismo filosófico de Augusto Kant, essa corrente do direito transforma o direito em norma jurídica. Nesse sentido, acredita que não há possibilidade de existir direito além do texto normativo e que aquilo que nele está escrito é justo. É um exemplo de um autor que segue essa corrente ideológica, é o Eros, Roberto Grau. Quanto mais próximo o direito positivo estiver do direito natural, mais justo será. E ser justo é, obviamente, agir consoante com a justiça. Olá, professor. Olá, colegas de cadeira de ED1. Eu me chamo Ananda e eu vim apresentar a vocês o tema justiça. Antes de tudo, antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de fazer uma indicação de um livro que eu comecei a ler há um tempo e já reli várias vezes porque vale muito a pena, é um livro muito bom. E é um livro que tem um título cujo título é o mesmo do que eu vou fazer a apresentação hoje, do que eu vou abordar a vocês, que é Justiça. O livro é esse aqui, Justiça, o que é fazer a coisa certa. É um livro muito bom, eu indico não só para os meus colegas do curso, mas como para pessoas de outras áreas, faço indicação desse livro. Inclusive, ele aborda, ele cita, na verdade, né, um caso muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje, e ele fala justamente do mercado, né, dos empresários, se oferecem um preço justo em um caso desse de calamidade pública, se oferecem um preço justo quando vão oferecer os seus produtos como sobrevivência para as pessoas. Bom, mas enfim, deixando o livro de lado e voltando para o tema justiça, dentro do tema justiça, eu subdividi em 3 tópicos, que é a justiça retributiva, a justiça como igualdade e a justiça como liberdade. O primeiro tópico, a justiça retributiva, nós podemos entender como a justiça que está intrínseca a cada um de nós. É quando nós ouvimos em um noticiário um determinado, por exemplo, um homicídio contra uma criança, uma barbárie muito grande, homicídio contra um idoso, enfim, o que nos causa um sentimento de revolta muito grande. Então, é a famosa justiça retributiva que está pautada, né, lá atrás na lei de Talião, dente por dente e olho por olho. Nós temos a justiça como igualdade, que é uma justiça que também foi conquistada através da Constituição de 88, que garante que todos serão iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E para mim, foi o primeiro pulo assim, que deu a Constituição. É um tópico, um artigo da nossa Constituição muito plausível e que nós podemos entender como justiça de igualdade. É a justiça que nós buscamos no nosso dia a dia, em todas as situações em que nós vivemos, seja ela dentro de casa, o respeito com os pais, o respeito com o próximo, seja ela a justiça fora de casa, a justiça da igualdade, em que todos têm o direito de ir e vir, todos têm o direito de entrar numa faculdade, de estudar. Enfim, eu não vou me alongar muito porque o tempo está correndo. E temos a justiça como liberdade, que veio através da abolição da escravatura em meados do século XIX, mais ou menos, que é uma justiça que trouxe para a gente os direitos, as conquistas dos trabalhadores através da CLT, através das leis trabalhistas. E isso foi um marco muito grande na nossa Constituição, no nosso empoderamento enquanto trabalhadores. Então, é isso. Eu espero que eu
eu tenha conseguido trazer um pouco para vocês de conhecimento a respeito do tema justiça, que é um tema muito grande, muito complexo. Vários doutrinadores têm conceitos diferentes, mas eu fico com o conceito de que justiça é a alma do direito e que rege o nosso comportamento dentro de uma sociedade, junto às normas. Muitas das vezes nós nos deparamos com casos de que não há um certo equilíbrio, né, com uma ação, por exemplo, de uma pessoa e a aplicabilidade da pena. Mas nós podemos entender que as leis que vigoram, a Constituição Federal e etc., são aparatos para que também resguardem um dos nossos direitos. Eu diria até que é o direito principal, o primordial, que é o direito que nos rege, que são os direitos humanos. Então, se lá na frente nos depararmos com uma injustiça, com uma aplicabilidade de uma pena que não é compatível, talvez, com a expansão de um delito, nós temos que olhar também para o outro lado. Eu, como operadora do direito, eu tenho a obrigação, futura operadora do direito, aliás, eu tenho a obrigação de defender os direitos humanos, eu tenho a obrigação de resguardar a Constituição Federal, a democracia e tudo que adveio com as nossas conquistas. Então, é isso. Eu espero que tenha conseguido trazer um pouco explanar um pouco as minhas ideias para vocês. Espero que não tenham confundido. E nos veremos em breve quando tudo isso passar. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. O direito e a justiça em uma concepção social. A justiça é uma virtude e, para ser efetivada, é necessário que o indivíduo compreenda o que é justo e se porte como tal. O direito se relaciona com a justiça e não pode ser confundido com a moral, que, embora influencie na conduta do indivíduo, se trata de um elemento de cunho mais cultural do que aquele. É de grande fundamento passar a compreensão social de justiça e de grande importância compreender a constituição da sociedade, as teorias pertinentes e a efetivação de um direito mais justo. Falar em constituição da sociedade tem a necessidade de abordar o contrato social. E um dos grandes nomes do contratualismo é Thomas Hobbes, que ele, como um contratualista, ele acredita que a passagem do estado de natureza para o estado civil se dá a princípio porque o homem no estado de natureza é ruim, onde nesse estado só se tem a preocupação da sua sobrevivência e de satisfazer seus próprios desejos. E como é inexistente um governo, o ser humano possui liberdade absoluta. Para ele, a existência de um outro homem significa ameaça e que poderão haver conflitos, desentendimentos por causa de sobrevivência, de recursos naturais. E Thomas Hobbes ele se expressa com a guerra de todos contra todos. Mas, por meio da racionalidade, os homens vão estabelecer o contrato social para que o Estado garanta a segurança, onde os direitos naturais serão abdicados em nome da paz. Eles vão abrir mão da liberdade absoluta para criar o Estado e vão delegar ao Estado para que garanta a sua segurança. E estabeleceu-se o contrato social para a criação do Estado, que é o Estado Civil. Para John Locke, outro contratualista,
A princípio, o estado de natureza é bom, porque todos teriam uma igualdade, todos gozariam dos mesmos direitos naturais, que são vida, liberdade, propriedade e trabalho. Mas, a princípio, é bom. Porém, com o tempo, iria se desgastar e se tornar insustentável a convivência com as corrupções carnais, como inveja, vaidade, e chegar ao ponto de conflitos e embates. É aí que se estabelece o contrato social, que para John é para garantir os direitos naturais, vida, liberdade, trabalho e propriedade, seriam preservados. Rousseau, para ele, a princípio, o estado de natureza é bom, porém, com o tempo, também haveria embates. E seria necessário o contrato social, mas para Rousseau vai servir para que a sociedade tenha soberania. E ele defende que a vontade individual tem que ser menor do que a vontade coletiva. E que o governante é apenas um representante do povo. Portanto, o homem deu início a essa vida social através da constituição de famílias, construindo os primeiros centros urbanos em pequenas tribos, e nesse sistema surge a figura do Estado. E esse sistema, que o direito vê a família como base de toda uma sociedade, com o desenvolvimento e preparação do indivíduo para a vida em sociedade. Dessa forma, é a razão que torna possível o convívio social e o desenvolvimento da estrutura estatal. Sendo assim, o direito e a justiça andam juntos, onde um prepondere pela realização do outro. Olá pessoal, eu vou dar continuidade à nossa apresentação sobre o direito e a justiça. Eu vou abordar o conceito da efetivação do direito justo. Então, o direito justo ele é aquilo que se adapta aos ideais de justiça. Mas aí entra uma breve discussão sobre esse conceito do direito justo. Para que a sociedade tenha um direito justo, não é necessário que alguém conceitue normas que precisam ser criadas para a efetivação da justiça. É necessário que os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, eles exerçam suas funções corretamente perante a sociedade. Então, nesse mesmo sentido, vale ressaltar que justiça e direito têm uma relação muito próxima, mas as decisões adotadas em alguns procedimentos devem prevalecer a justiça. Considerando isso, não é necessário a criação de um grande número de leis, somente é necessário que as leis tenham um conteúdo de grande potencial para a eficácia das mesmas. Daí que surge outra grande discussão sobre o direito justo. O direito, ele deve ser justo. Nós sabemos que o conceito de direito é algo mais formal, é algo que age de acordo com a lei, usando a racionalidade. Decorrendo disso, o direito existe para que nós possamos alcançar a justiça. Então, o direito serve como um instrumento para que se possa haver justiça. Então, o uso do direito justo se faz necessário para que não se possa cometer precipitações. Então, para que equívocos não aconteçam, se faz o uso da racionalidade acerca de decisões tomadas, visando principalmente o bem social. Então, o que entende-se do justo é recompensar aquelas pessoas que fazem o bem e punir aquelas pessoas que fazem o mal. Mas aí o que pode ser justo para mim pode não ser justo para outras pessoas. Por exemplo, quando eu estou inserida em um conflito, eu quero que a minha razão prevaleça, porque eu acho que aquilo é justo para mim. Mas para a pessoa que está em conflito comigo, não é. Então, o direito como justo, ele é o objeto de justiça. Por exemplo, o salário é devido ao empregado. Então, o direito justo, ele coloca o direito em outra perspectiva. E ele o relaciona ao conceito de justiça. Então, esse sentimento de justiça, porque cada um de nós temos esse sentimento, ele acaba sendo muito variável. Dependendo da situação,
do momento em que está inserido. No cotidiano, muitas vezes nós fazemos algo que parece ser correto para a gente, no entanto, de acordo com a lei, aquilo não está certo. É aí que entra essa divergência do que é justo e do que é injusto, porque cada indivíduo vai ter essa concepção daquilo que ele acha certo ou errado, de acordo com os seus valores, com sua cultura. Então, alguns teóricos, como Kelsen e Alfred Ross, eles contrariam esses sentimentos de justiça e de injustiça, porque o direito em si, ele determina uma certeza jurídica. Porém, em muitas situações, o sentimento de justiça acaba prevalecendo. Por exemplo, circula muito na internet vídeos de juízes norte-americanos que acabam tomando decisões que não são muito comuns. Por exemplo, um caso que um senhor, que ele já tem até uma idade bem avançada, ele estava sendo acusado de uma infração em zona escolar. Ele tinha excedido o limite de velocidade em zona escolar. Então, ele explicou sua situação para o juiz, falando que ele não costumava dirigir em alta velocidade, exceto quando ele tinha que levar o seu filho com câncer às pressas para o hospital. Então, a lei diz que ele tem que pagar aquela multa, mas o juiz, naquele caso, ele visualiza que aquela multa vai trazer um dano maior do que o dano que ele causou. Então, o sentimento de justiça, ele serve para que possamos alcançar justiça de forma efetiva para todos. Então, o direito justo, nessa mesma linha de raciocínio, ele conceitua que as normas sejam visadas em um bem coletivo, para que se haja eficácia universal para todos. Então, finalizando o conceito da efetivação do direito justo, resumidamente, ele consiste em um conjunto de normas de conduta social que é imposto pelo Estado para que se possa garantir segurança aos cidadãos e suas relações, seguindo os critérios da justiça, da moral e da lei. Bom, depois de termos discutido muito sobre direito e justiça, podemos concluir que o direito surge por causa da cultura e dos costumes de uma sociedade, na qual pode-se variar de estado para estado. O direito de um cidadão brasileiro não é o mesmo de um cidadão africano. Um exemplo disso é a mutilação genital feminina, na qual é permitido no continente africano e no Oriente Médio. O direito, então, é uma ciência que visa a formulação de regras e condutas disciplinando a interação entre as pessoas. Nessa ciência, prevalece o objetivo de alcançar a organização em sociedade e o bem comum da mesma. Nesse sentido, cabe ao Estado regular a população através de um conjunto de normas em vigor ditadas em um determinado território, dando a este conjunto de normas escritas o chamado direito positivo, que é tanto conhecido por nós, baseado nos costumes designado, no qual podem variar de acordo com as necessidades sociais do seu tempo. O direito não é a mesma coisa que a justiça, porém, tem uma relação muito próxima, pois o direito é o meio, o instrumento utilizado para se alcançar a justiça. A justiça compreende que todos são diferentes, porém trata todos iguais na medida das suas desigualdades. Um exemplo disso são as cotas, tanto as cotas raciais quanto as cotas sociais. É válido também pontuar que, por outro lado, é muito difícil delimitar o conceito de justiça. É muito complexo, pois a mesma sofre variação tanto no tempo histórico como de estado para estado. Segundo o filósofo Heráclito, a justiça é o equilíbrio do conflito entre os opostos na busca de uma harmonia. Na sociedade, em que o justo muitas vezes não é do mesmo entendimento para todos, cabe ao Estado, então, ser o mediador do conflito. Vale ressaltar que, nesse sentido, o Estado assegura a cada indivíduo uma função particular dentro de um universo social. Percebe-se, portanto,
que o desenvolvimento humano caminha paralelo ao mundo jurídico, sendo justificável essa afirmativa através dos aprimoramentos das leis, dos direitos e da justiça, pois todos esses elementos jurídicos vêm sendo discutidos e aperfeiçoados ao longo do tempo com as suas necessidades. Nós, do Grupo Direito e Justiça, encerramos aqui a nossa apresentação, na qual esperamos ter contribuído de alguma forma o entendimento do tema aqui proposto.